Bom dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Vitória entrando no ar. Hoje vamos falar sobre o voluntariado, em especial a causa animal, o etarismo, que é uma discriminação ou preconceito das pessoas mais velhas, idosos, ageísmo, idadismo. Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto e consultor. Olá, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e consultora. Nossa convidada de hoje é a primeira parlamentar eleita pela causa animal, natural de Gravataí, contadora, fez carreira como auditora de empresa estatal e, a pedidos, está voltando no nosso programa. Bem-vindo ao programa, vereadora. Muito obrigada. Lourdes Sprengler. Muito obrigada, é uma satisfação estar aqui. Que é muito importante esse podcast de vocês, é inédito, né? Para nós que estamos na política e estamos aqui para passar informações que forem necessárias, formar esse contexto. Ótimo. Muito bem. Vereadora, nessa recente catástrofe climática aí que o Estado enfrentou, né, como é que foram as ações pela causa animal? Foi uma catástrofe mesmo, né? Porque, de repente, a água começou a subir, começou a atingir as ilhas, atingir Eldorado, e os animais começaram a fazer parte do contexto e houve uma ação muito rápida de voluntários inicialmente e uma comoção, posso dizer assim, porque nunca em nenhuma catástrofe se chamou tanto a atenção do sentimento pelos animais. E o que se observou foi a coragem das pessoas de trazer, às vezes, 10, 12, subir em telhado, retirar os animais. E Porto Alegre abraçou tanto as pessoas vindo de fora, das ilhas, da região metropolitana, como os animais. Então, foi um exemplo assim, de sentimento, porque nós podemos gostar, adorar os animais, mas nunca houve esse movimento que foi nacional. Inclusive, auxílio externo do exterior veio para estas pessoas. Então, mais de 10 mil, eu já falo em 20 mil animais, porque chegavam os animais e iam para locais provisórios. A prefeitura foi abrindo abrigos que chamou de parcerizados e depois chamou de referenciados, porque tu chega e coloca os animais, depois tu tem que ter um atendimento. E a prefeitura não tinha pessoas, como não tinha nem para atender os humanos, né? E aí foi que eu recomendei um contrato emergencial para veterinários. Eles contrataram 60 veterinários, mais auxiliares. E mais os voluntários que estavam no local. Já tinham também muitos veterinários voluntários auxiliando. E assim começamos a mediar. Depois a Defesa Civil do Estado recebeu muita doação. A gente intermediou também medicamentos, ração, outros apetrechos para atender os abrigos que já se conhecia. No primeiro momento, eu tinha uma lista de 74 conhecidos, fora aquele que abriu o condomínio, botou na garagem mais 20, e aí foi assim... A gente se apavorava, porque o que nós vamos fazer com todos esses animais? A gente sabe pela experiência que os tutores nem todos vão vir buscar. Muitos perderam casas. Como é que vão levar os animais? Outros eram tantos animais chegando... Era ali no gasômetro, depois lá no Pontal, tinha também ali na Conde de Porto Alegre, eu tinha uma funcionária minha que estava lá, chegando animais, chegava pela São Pedro, porque a água subiu ali, veio quase na Benjamin Constant, e depois lá na outra Cristóvão Colombo. E então isso aí foi uma grande experiência, e eu chamo atenção para o amor ao cavalo, né? Até me emociono. O cavalo é o animal símbolo deste Rio Grande. E eu fiz um movimento que existe até hoje, que é o movimento Carroças Tem Solução, sem sofrimento animal, né? Então, o que nós queríamos? Tirar os cavalos. E, na época, o vereador que defendeu esse projeto e incluiu a inclusão social dos carroceiros foi o Sebastião Mello. Hoje ele é prefeito. Sim. Então, a gente tem ele como aliado desde aquela época. E aquilo foi uma luta tão grande, Zimmermann, que nós movimentamos tantas pessoas, associação de bairro. O que nós queríamos? Tirar os cavalos do sofrimento, porque o cavalo é do campo, ele não é para andar mal ferrado, né, com sofrimento. Às vezes a pessoa nem sabe a alimentação do animal, deixa lá na periferia. E aí nós vimos o caramelo.
Quando eu vi aquele cavalo em cima daquele telhado, eu digo, Jesus, o que vai acontecer com isso? Ninguém vai ir lá, que é pesado, tu tirar um cavalo. Eu, sinceramente, no início, eu não tinha como nós vamos tirar aquele cavalo. E aquilo começou a rodar. E assim, eu sempre gosto de reconhecer, né? Foram os bombeiros de Sorocaba, que tinham experiência, não tinham os nossos ainda chegado, e eles foram até lá e tiraram o cavalo. E ele virou, e eu disse, que bom que mexe com o sentimento das pessoas para ter um mundo melhor. Se tu ama os animais, que não te dão financeiramente, te dão só amor, não te dão financeiramente nada, vamos dizer assim. E aquilo, eu digo, mas as pessoas, ainda tem muita gente de coração, né, que sente isso. E aí depois teve outro, que foi o cavalo chega e coloca a cabeça na janela de um apartamento. Aquele da tristeza começou a gerar até brincadeiras, né? E o cavalo inteligente começou, ele estava no primeiro andar, no térreo, foi subindo escada e chegou nesse apartamento vazio. Então foi uma coisa assim... No meio da tragédia teve e graça. aí os nossos bombeiros tiraram, os nossos daqui, sim, fizeram, tem que sedar, tem que amarrar, é bem complicada a operação, né? Sim. E tudo isso foi experiência. E dos momentos tristes, foram tu olhar a água levando todos aqueles animais de grande porte, e entre outros, mas também não podemos esquecer que teve pessoas que estavam subindo e a corda arrebentou e caiu. A do helicóptero, aquela foi horrível. E a família aquela em cima do telhado, que quando a proteção, os bombeiros chegaram, a casa se foi, não sei se vocês chegaram a ver. Então nós temos tanta tragédia, tantas coisas tristes nessa tragédia, que até é bom a gente desabafar, as outras pessoas falarem, porque todos nós sentimos. O meu bairro não foi afetado, mas inconsciente tu sentiu. Não, o Rio Grande do Sul nunca mais vai ser o mesmo, não, né? Depois dessa destruiu quase todas as cidades. Umas foram... Teve cidades que foram varridas. Arroio... Cruzeiro do Sul, acho que Cruzeiro foi. do Sul, Arroio do Meio, Roca Salles. Aquilo ali foi... E o que eu vejo assim, ó? Você vai ganhar um auxílio. Só que essas pessoas dessas cidades moram bem, construíram uma boa casa, a gente sabe que o valor no interior é menor. Claro. E agora eles vão ganhar o quê? Que tipo de casa vão ganhar? Não vão mais ganhar aquela mesma que tu construiu de alvenaria, que tu tinha todo um conforto. E a gente vê muitas pessoas chorarem por causa disso. Já tem 60, 70 anos, tu vai construir tudo de novo, tu não vai conseguir. E o auxílio não chega unânime, ele chega para um percentual, né? E então isso a gente se coloca no lugar. Aquela pessoa que tinha lá agricultura perdeu tudo, perdeu o gado que vendia o leite, perdeu porcos que mantém, né? Então é uma realidade brutal, né? Nós estamos na cidade, mas a gente recebe toda hora pessoas que tu conhece no interior passando esses dramas. Né? E tu tem que ser forte, né, Zima? Senão tu não aguenta. Vereadora, e assim, no primeiro momento a gente teve aquela situação de engajamento social, muitos voluntários, esses abrigos que foram feitos até na casa de particulares, doações de todo o Brasil. E agora, como é que está a questão da destinação dos animais? O início foi assim, ó, eu nunca vi a sociedade apoiar tanto financeiramente nos tais PIX, né? Nós fizemos nosso trabalho de forma diferente, nós não temos esse apoio de PIX. Mas muitas pessoas fizeram e com esse apoio de PIX deu para fazer muito. Aí os voluntários juntos, só que o voluntário ia voltar a trabalhar. Sim. O voluntário ia cansar ou adoecer. E isso aconteceu, foi reduzindo. Hoje nós temos um abrigo, até eu vi uma crítica, mas pensa bem, chegou 600 animais no Centro Vida. Nossa. Era um caos. Era animal grande, pequeno, animal doente. Então, até os assim, voluntários e até chegar aos veterinários, isso não foi em 24 horas, né? Então, tivemos problema, assim, falando em bem-estar. E aí os voluntários reduziram. Hoje nós temos um grupo de 6 ou 7 que vão frequentemente, e a prefeitura contratou, além dos 60 veterinários, auxiliares. Esses auxiliares deverão estar lá. Mas, às vezes, o auxiliar pensa que ele vai ser licitado, vai participar para ir lá. Não, mas tu vai lá, é animal, tu tem que limpar a baia e tu tem que dar comida e água. Aí a pessoa não volta mais.
Porque o contrato não foi bem explicado. Auxiliar de veterinário, auxiliar em abrigos, né? Então, nós temos esse problema. O que a prefeitura está fazendo? Ela, à medida que as pessoas estão pedindo espaço, como o Iguatemi pediu espaço, o Araribóia, que é uma área de esporte, solicitou espaço de volta, porque tem que voltar às atividades, né? O Pontal, que era ali no shopping do Pontal, pediu espaço. E aí a prefeitura cedeu a área da SMIC, a antiga SMIC, e ali trouxeram do Iguatemi 75 animais. Estão ali com apoio da prefeitura e eles próprios já têm uma ONG que eles recebem auxílios, né? A Araribóia é uma associação da Secretaria de Esporte que nós fizemos uma reunião e pedimos postergação de prazo. E então eles podem ficar até o dia 15, nova reunião para ver quantos sobraram. E tem um mínimo, parece que é 10 animais que estão aguardando ou lares temporário ou adoção. Esses são o outro do Tio Tony tinha 90 animais. Eles conseguiram encaminhar para adoção e para lares temporário que a pessoa pode ficar ou mais tarde aí tem que devolver, né? Também fechou. O Kennel Clube, maravilhoso, cedeu. Lá tem um grupo muito forte. O grupo que começou no gasômetro está lá. São umas jovens, e lá também tem veterinários que a prefeitura contratou. Eles estão com 70 animais. O Kennel não pediu, a área externa, não pediu ainda de volta. Então, alguns vão postergar e a prefeitura está tentando ampliar e fazer um canil maior, um abrigo maior. 2 áreas não conseguiram, sabe o que é contrato, mas eles vão insistir em continuar com uma área ou talvez um próprio da prefeitura para resgatar estes animais. Não serão abandonados. Ai, que é uma bom, pena que né? poderão ficar em baias por muito tempo, né? E tu te emociona quando tu vai, porque eles, né, não, às vezes o tutor vem e diz que não vai levar. Não tem casa, ou tem outros projetos, o animal é bagunceiro, e o animal fica lá. Então, tem várias informações em site sobre essa situação. Fora isso, o canil municipal ajudou bastante no início, quando começou a chegar todos esses animais. Tem animais no canil, tem mais uma feira de adoção no sábado, domingo. A gente tem essa esperança das feiras de adoção, de vir pessoas que vão adotar e não devolvam, não joguem na rua, saem microchipados. Já é muito bom para o controle, né? E saem vacinados também. Né? Castrados não ainda. Castrados, a maioria dos abrigos particulares estavam castrando. Por exemplo, Centrovida não castrou por quê? Eram muitos animais e tem o pós-operatório. Claro. E lá deu um problema de sinomose. Aí tu tem que a URGS tirou os animais. A URGS ajudou muito a faculdade veterinária. Estava lá o professor com seus alunos, também nessa área de voluntariado. Então, a realidade é essa. É buscar adotantes, conscientização para não abandonar, e a prefeitura vai ter que assumir. Veio só R$180 mil do governo federal. Não dá para nada. Não dá. Quem tem animal sabe. É a vacinação, é a ração. Uma internação é paga hoje. Não existe internação gratuita, né? Se tu tem que tirar do abrigo para tratar. Mas a prefeitura, ela tem um dos maiores orçamentos, que é em torno de 6 milhões ao longo da história, né? Nós, em emendas impositivas, nós temos passado um bom recurso, em torno de 650 mil, né? Desde de quando houve essa autorização para o vereador repassar por rubrica, né, o recurso. Então, para animais, nós já passamos, nesses mandatos, eu acho que é um legado que fica, mais do que qualquer deputado federal, 4 milhões. Nossa. Então, assim, o que eu podia fazer? Parte vai para a saúde, assistência social, e a outra parte eu encaminho sempre para a prefeitura de volta, e que não é uma coisa, não te dá votos. Porque volta para a prefeitura, o Zimmermann tem experiência disso, fica no caixa comum. Né? Então, não aparece. Tu é que diz, olha, se existe hoje a clínica conveniada, foi recurso que eu passei, foi um projeto meu. Se existe os utensílios dentro da unidade móvel que deve funcionar, foi recurso que eu passei. Tu tem que ficar dizendo, é meio cansativo, mas eu passo por uma questão de consciência. Se tu defende os animais, claro, tu tem que passar. E o que se vê?
essa é uma época que as pessoas começam a fazer foto com animalzinho. Claro que é linda a foto. Passa, as pessoas não dão 1 quilo de ração. Então, eu acho usar uma causa para te ganhar votos, né? Isso, para mim, assim, é algo que eu não aceito. Como eu vi, às vezes as pessoas criticam. Claro, o abrigo não é como na tua casa. Tem os problemas, o animal está ali acorrentado. Não tem como tu soltar. Tem a sala dos bravios, que só adestrador pode entrar lá no centro ouvido, porque são brabos mesmo. Sim. E sujeito a ser atacado. Tem a sala vermelha, que são dos animais doentes. Claro que não é como estar numa clínica de primeiro mundo, né? Mas estão ali, estão salvos. Né? Estão salvos. Sim. Vereador, o cavalo caramelo, né, que virou um símbolo, acho que nacional. Nacional. Né, mais do que do Rio Grande do Sul, né, pela nossa cultura campeira, ajudou a causa animal com seu simbolismo? Eu acho que ajudou. Ele educa. Pode ser um percentual pequeno. No momento que tu mostrava que os maus tratos ao cavalo, na época do nosso ativismo para retirar as carroças, e também tu mostrava que o cavalo é um animal muito sensível, né? E o gaúcho mesmo é o cavalo e o cão, né? Campanheiro, né? É o campanheiro. Então, quem vem do interior, que tem essa coisa pelo cavalo, ele trata bem. E eu acho que aquele símbolo, ele comoveu os mais fortes e os mais sensíveis. E isto educa. Poxa vida, os bombeiros de Sorocaba foram lá tirar um cavalo de cima. Imagina, o cavalo estava em cima do telhado. Quantos morreram, né? Mas não, aquilo foi um ato, assim, que para nós é valioso. É valioso também aquelas mulheres que se metiam na água ali e vinham com 10, 15 animais. Claro que é valioso. Por exemplo, eu não vou me meter na água, eu não tenho 20 anos, como vou dizer assim, eu não teria coragem, porque eu já fui velejadora, me meter num barco daqueles sem grande proteção, e muitas iam até sem salva-vida. Sem salva-vida. Então, isso também não é falado desse voluntariado guerreiro que escolheu defender os animais, mas não se segregou os humanos, né? Foi sim, Zimmermann, pode ter certeza que aquilo foi um exemplo, né? Aquele cavalo, o desespero de aquele galpão, aquela casa vai cair. Aquilo não assim, as mensagens que nós recebíamos de São Paulo, era Rio, vai fazer o quê, vereadora, não deixa o cavalo morrer, e eu digo assim, mas eles não têm ideia de como é que vai tirar um cavalo, mas a gente continuou, acho que essa busca de auxílio movimentou todo mundo, e não podemos esquecer do Scooby, né, com seu grupo, né? Sim, foi sensacional. Salvou pessoas, salvou gente, aqueles meninos muito bem sucedidos, com aqueles esqui que estragava, porque era tudo cheio de controles e tal. E aí se escuta o seguinte, Zimmermann. Não. Sim, o lixo entrava pelas turbinas. O lixo entrava, de noite eles limpavam, aí se escuta o seguinte. Tu sabe as dificuldades do recurso, né, para exército. Aí os bombeiros, alguém diz lá, não, esses nossos jet ski não dá para ir para essa água. Aí revoltou todo mundo, né? Mas a pessoa deve ter dito porque não tinha nem mecânico. Eles são mecânicos, eles montam, desmontam, e eles tinham uma boa infraestrutura. E isso, assim, mostrou assim, que realmente a nossa tragédia precisa do apoio do governo federal. Não dessas coisas, antecipar a Bolsa Família, antecipar o Fundo de Garantia. É recurso para nós reconstruir. É que prometeram até agora não veio. Não veio, nem casa, nem nada. Então, assim, não é querer defender o gestor público, mas nós não vamos nos levantar. Por que não cancelaram essa dívida que já se pagou tanto, né, Zima? Porque já se pagou umas 10 vezes. A OAB tem uma ação que a OAB afirma veementemente já está paga. Né? Sim, então como é que tu vai reconstruir um estado desse? Comércio que quebrou não gera emprego, nem impostos, né? As pessoas, tudo desempregada. Comerciante que quebrou. E vamos lembrar que a bancada do governo votou contra lá, né? Contra a liberação da anistia da gente, essa é uma muito, coisa absurda. É muito egoísmo. Eles falaram que a lei não permitia eles votar. Pela anistia. Da onde? Da onde? E uma lei existe para ser modificada também, né? Tem isso. Ah, não, aí tu vai pagar daqui a 3 anos. Se nós não formos bem, da onde o Estado vai ter recurso para pagar o funcionalismo, para pagar o básico que é para sobreviver às secretarias, né? Então, isso também é chocante, e ver como
a política é importante, como a dificuldade política trava a tua vida, né? Sim. A falta de vontade política, ela trava tudo. Sim. E os empresários, por exemplo, no centro eles não têm seguro, as empresas, aquele comerciante antigo, ele nunca fez seguro ali na Voluntária, no centro. Por quê? Quem é que ia imaginar que ia acontecer isso, né? E aí tu vai para a Zona Norte. O polo de veículos na Zona Norte. Nossa. Veículos importados, carros, né, híbridos, que vale 500, 700 mil, ficaram tudo embaixo d'água. E agora eles só vão voltar com uma segurança, né, de que vão modificar. E o que o município fez? Ele apresentou um projeto que é a reconstrução, é um escritório de reconstrução para ter os pilares, vai ter os pilares para tratar os acidentes climáticos, vai para captação de recurso, o outro para reconstrução, o outro para parte de saneamento, são 6 ou 7. E nós aprovamos na Câmara, né, esse escritório, porque tu vai centralizar, senão fica assim, secretaria A, B e C, tu te perde nesse contexto para negociar com o Estado e negociar com o governo federal. Então, a gente acha que, através disso, pode ter esse fundo, pode entrar recursos, mas é muito dinheiro. Tu sabes que é muito dinheiro. Porque é difícil uma gestão política pensar no subsolo, porque não aparece. Tu pode fazer a maior tubulação, não aparece. Tu tem que mostrar às pessoas. Então, as pessoas não estão acostumadas. Desentupir bueiro, imagina. Agora está sendo necessário. A própria população entope os bueiros, Mas jogando lógico. lixo, que não recicla o lixo. Exatamente. Que vai no barzinho e bota long neck na boca de lobo. Então, volta Isso tudo. é a educação. Aí, Sarandi embaixo do lixo. Realmente. Só que tinha 35 casas em cima de um dique. Bom, tiramos as casas, remanejamos, conseguiram lá com o DEMAB alguma localização especial. Só que tem não sei quantas, 100 ou 200 famílias que tem ao longo do dique. Para te fazer uma obra, tem que tirar os demais. Mas quem tem que tirar é o governo federal, mandar recursos, né? Então, tem esse dilema. Eu vou fazer o dique, onde tinha 35, e o resto que estão na borda, na área de risco. Sim, porque as máquinas precisam se movimentar, né, para poder subir o dique. E às vezes eles não querem sair do lugar, né? Não querem sair. Os das ilhas, eles não querem, só que subiu 2 metros de areia. E aí, quando subiu essa areia, perde a rua, perde o terreno. Bom, aí o que o governo faz? Manda as máquinas tirar e chama os areieiros para pegar areia. Aí veio uma ordem da associação, Agência Nacional de Mineração, proibido, não pode tirar areia. Pois é, direito ambiental, tirar areia. Então, como é que tu fica? As pessoas dizem, eu não quero sair da ilha. Aí até, Zimmermann, tu que é desta área de construção, entende mais, eu pensei, como é que o Japão fez naquela ilha? Ele fez pilotis. É caro, tu tem que botar tantos metros para baixo e tantos para cima, como Camboriú constrói assim, tantos metros para baixo. E eu digo assim, se as pessoas não querem sair, não é isolar a ilha. Então, tentem fazer, porque, olha, se a água subiu 5 metros, na ilha ela não subiu 5 metros, subiu menos. Mas aí, se tu faz pilotis de 5 metros, tem que ter escadaria e tal. Mas tu salva a população. Mas é uma coisa muito cara. Tu falar algo assim, eu já falei com os engenheiros, são obras caras. Mas o governo federal não mandou dinheiro. E aí, tu não tem nada. É que está sobrando dinheiro para picanha, né? Para picanha, para obras. Agora é a obra. Na verdade, a Constituição Federal prevê que os recursos para a drenagem, o saneamento da drenagem é responsabilidade do governo federal. Do orçamento federal. Exatamente. E onde é que está esse dinheiro? Não, e aí o que acontece? Aí o pessoal, né? A gente não pode falar algumas coisas aqui no canal. Daí o pessoal que é alinhado com o governo federal faz as suas fake news dizendo que a culpa é do prefeito, que a culpa é dos vereadores de Porto Alegre, que a culpa é do governador. Sim. Só que a competência é do governo federal. E aí, assim, Zimmermann, eles ficam falando, claro que não é assim para te limpar becos e ilhas. As pessoas às vezes não conhecem. O Sarandi não é aquele centro que não foi alagado. O Sarandi tem lá, Asa Branca tem todas aquelas vilas que ficam perto do valão também. E aí tu tem que entrar em vielas, né? Cada caminhão daqueles, em seguida, tu enche de lixo para trazer. E a gente ficava assim, chateada. Não, mas estão fazendo o Maitá, estão fazendo baixo água. E aí eu fui a visitar uns familiares em Canoas, que eles já tinham retornado, e a outra lá em Novo Hamburgo. É domingo, eu disse, eu não vou chamar ninguém, eu vou me achar, pego a 448 e vou.
E aí, como estava tudo, eu não esperava isso, que estavam fechados. Aí dizia assim, saída para a refinaria, saída para o zoológico. Eu disse, mas onde é que eu vou sair agora? Porque isso não era assim, né? Não, Claro. Eu saía num lugar que não era esse. Mas comecei a sair pedra. Eu entrei por dentro e saía de novo na 448. Em 3 tentativas, eu consegui sair, sabe aonde? Na Matias Velho. Nossa. Eu digo assim, é um cenário de guerra. Domingo, retrasado. Sim. O prefeito não tinha conseguido retirar, porque me disseram assim, quando foram procurar os tais caminhões, que nós, pelo que eu sei, vieram de outros estados, essas máquinas Sim. não tinha sobrando aqui. São mais de 400 equipamentos aqui. E parece que o prefeito de lá não conseguiu trazer a tempo. Não tinham tirado absolutamente nada. Então, era montanha aqui, tu dava 2 passos, montanha ali, para te passar com o carro, tu tinha que fazer S, e aquelas pessoas ali nas filas, pegando a cesta básica, casas destruídas, aí tinham uns fazendo churrasquinho na esquina, porque as pessoas querem viver, né? O que tu vai fazer? E aquilo me comoveu. Aí eu não achei o caminho. O GPS perdeu o sinal. Bom, vou até aqui, tinha 2 carros na frente, vou voltar. Aí eu voltei, perguntei ali, onde é que é essa rua? Parece que era Florianópolis. Para mim sair na 448. É aquela ali, porque o GPS não pegava mais. Aí eu saí, aí eu tive que fazer um vídeo. Eu vou mostrar para o meu pessoal o que é tristeza. Aí sai, era um horror, o mau cheiro também, tu entra na 448 ali na entrada de Sapucaí, a água está parada, é um mau cheiro tipo a antiga Borregar que nós tínhamos na Zona Sul, tu te sente mal e entra para dentro do carro. Como é que as pessoas estão sobrevivendo, gente? E aí eu digo assim, criticam só Porto Alegre, e os outros como estão? Né? Vamos ser justos, né? É uma catástrofe. Aí tu olha os outros países. Vocês viram os outros países, a Itália agora numa região, descia aquelas casas assim, de estilo, com aquela água levando tudo. Casas com sei lá, 100 anos de vida. Exatamente, que nunca aconteceu isso. Teve problema na Alemanha, na Suíça e na Itália. E teve outro país. Outro país agora, não me lembro agora. E eu digo assim, mas o que está acontecendo no mundo, né? Está acontecendo. Quando é que a gente olhava um morro que vai para Gramado e que a água desce como cascata? Ali não é problema de algum, vamos dizer, acúmulo de água. É acúmulo de água num morro, não tem. Era chuva intensa de 30 dias seguidos, né? Então a gente tem que mostrar para as pessoas. Também a gente ainda está na fase que estão tentando encontrar culpados ao invés de encontrar soluções. Aí disseram assim, se tivessem não tirado as árvores da beira dos rios, não teria acontecido. Só que morros inteiros com a árvore desceram, então não tem lógica no que eles estão falando. Várias situações, não é limitar só isso, né? Eu fui na Band e comecei... E as pessoas sabem que a gente é da base do governo, começam a apertar porque tem que dar informação, né? Claro. Porque as casas de bomba, porque a casa de bomba... que a gente sabe que a projeção foi para 4 metros, que essas casas de bomba são antigas, que elas têm a parte elétrica, né? Que a água subiu, 5,35 metros, ficou tudo embaixo, parou de funcionar. E aí eu falei, não porque eu seja expert, porque eu presenciei aquela enchente de Blumenau, a gente veraneava em Santa Catarina. E nesse período eu estava lá. E aí a água em Blumenau chegou meia parede, foi uma coisa horrorosa. E então eu estou lá e começou as teses, né? Tem que desassorear o Itajaí-Açu, porque tem que desassorear. E aquilo eu prestei atenção, já eram ligados ao meio ambiente. Eu digo, desassorear. E eles baixaram acho que 5 metros de... Tudo que tu possa imaginar, tiraram do fundo, além, não é só areia, é pedra, é móveis, é tudo. Pneu. E aquilo passou anos. Eu nunca mais, não sei se é a Tábua das Marés, mas nunca mais se viu falar que Blumenau ficou embaixo d'água, né? Verdade. E aquilo eu fiquei desassoreada. Quando deu esse problema, eu sei que tem uma ação que tu não pode mais tirar areia. É verdade. E até no governo Sartori, eu fui convidada pela Câmara para ir numa margem ali perto da Ilha do União, que desassorearam porque os remadores já batiam com o remo na areia. E a Secretaria do Meio Ambiente do Estado autorizou uma faixa de desassoreamento. E aí a União fez uma solenidade para o governo, estava a Câmara Municipal também. E eu fiquei pensando, mas como assim? A areia subiu tanto, né? Tá. E agora eu digo assim, são 4 rios que desaguam no Guaíba, né?
Aí eu vi um expert falando lá do Rio Taquari. Se tivesse feito o desassoreamento aqui, 2 metros nós já não teríamos criado problemas para a cidade. Aí vem o Guaíba, recebe água de 4, mais arroios, e os 4 lá recebem de outros, mas ninguém se preocupou mais, desassoreamento. Recebe e também está estreito lá na saída, né? Lá na lagoa também. Tem essa também. discussão. E aí ele também, represa também. Represa, ele segura, ele não larga. E eu acho que agora, claro, com essa discussão toda, Zimmermann, os especialistas vão ter que ter um aval para que mude. Ou o meio ambiente a gente aceita e perde vidas, nós vamos ter que ter um meio termo de reavaliar isso aí. Nós Se a areia é tão importante, se a areia é né? tão importante, mas olha só o prejuízo de vidas e prejuízo econômico que nós tivemos. E isso aí ficou bem provado, se for pensar, porque o pessoal falou muito pela cor da água e aqui no lodo que estava o centro de Porto Alegre, né? A primeira leva ali era lodo, Andrada era uma coisa horrorosa. É. Então, e fora nas ilhas, como é que tu vai subir 2 metros de areia? Porque a água trouxe, né? É verdade. Exato. Então, eu acho que essa questão ela é muito ampla. Tu tens que pensar no meio ambiente, tu tens que pensar também, falando popularmente, né? A água veio buscar o seu curso. A Cidade Baixa ali, onde tem o Pão dos Pobres, aquilo foi tudo aterrado. Né? Os diques não deram conta do fechava de um lado, a água saía por outro, né? Então, eu acho que é isso. Esse novo estudo, porque essa catástrofe está a nível mundial, como é que nós vamos combater isso? Já tem gente que diz que o planeta não tem mais jeito. Ai. Não, tem. Não tem. Não tem mais jeito. Como é que nós vamos combater esse excesso de chuvas, né, que leva tudo adiante? Sim, imagina se todos Dubai, os anos falar em Dubai, o Dubai. aeroporto ficou super planejado, mas eles nunca tinham visto enchente. Eu acho que sim, no deserto. Do deserto. É um negócio. E é triste de ver aquilo, uma cidade tão linda, né? E eu digo assim, o que nós vamos fazer, né? Deixar para os especialistas, valorizá-los para eles trazerem solução, e precisa de muito dinheiro. E levantar as empresas também. Se não levantar as empresas, não tem emprego. Né? Mas enquanto a vereadora toma uma aguinha, vou mandar um abraço especial para a nossa audiência. Para o João Paulo de Pirassununga, para o Jerônimo de Curitiba, para a Heloísa de Maceió, Hermes de Porto Alegre, em especial para o Lincoln aí dos Estados Unidos. Aproveito para informar que logo, logo, você que sairá candidato, ou você que é de uma equipe de candidato, preste atenção, porque a Vitória Consultoria vai lançar uma série de e-books, Caminhos para a Vitória. Eu queria aproveitar também para os agradecimentos aos nossos parceiros, SBS Engenharia Limitada, solidez que inspira confiança, grandes obras, grandes realizações, Facas Dom Cássio Selaimen, facas com alma, use com orgulho e guarde por gerações, e Sinduscom, há 75 anos conectando, construindo e transformando o habitat dos gaúchos. E também a vocês, colaboradores anônimos aí, através do nosso QR Code. E ainda hoje vamos ter a nossa... Salve a Taste Food, a nossa pizza parceira aqui do programa. Aqui, ó. Mais bonita olha só. Olha que legal. É salgada e a doce. Muito obrigada. Sobre o etarismo, como ele se manifesta na sociedade da gente em relação aos outros preconceitos? Está mais forte, está mais fraco? Pois quando as pessoas me procuraram, que são principalmente as mulheres, né, profissionais liberais, tinha muitas advogadas, que a gente numa rodinha de conversa tomou conhecimento assim, eu tenho 40 e poucos anos, faço ficha, preencho, depois eu descubro que chamaram uma pessoa com salário menor e com idade menor. Tu podia fazer alguma coisa, e aquilo veio, eu comecei a ver, mas é o etarismo, vou estudar o etarismo, né? Mas o etarismo nós vivemos no dia a dia, né? Tem o etarismo que é aquele que tu discrimina com uma certa, vamos dizer assim, mais educação, outros é mais agressivo. Agora eu vejo assim, realmente a pessoa não está bem. Olha o presidente dos Estados Unidos, estão fazendo assim, ataques e mais ataques, são um ser humano, né? Claro. É um etarismo, mas que ele não está em condições, vamos dizer assim, ele não está. Isso é uma parte. Sim. A outra, assim,
a gente observa assim, ó, com mais de 50 anos, tu tem um percentual de 16% no Brasil de pessoas que sofreram um tipo de discriminação de idade. Aí, quando aumenta para 60 anos, é 86%. Mais idade, mais discriminação. Nós começamos pela idade, mas com mais 40. Esse foi o nosso propósito, porque ele é muito amplo. Ele é na saúde, é no emprego, é em várias situações que tu te depara com a discriminação. Na saúde, ele é muito complexo. Tu chega na saúde, tu vai ter a cor amarelo, tu pode ser consultar depois, tem vermelho, tem as cores, né? Mas e por que uma pessoa de idade, de mais idade, tem que ficar 6 horas esperando a sua vez? Por que ali não é olhado a idade? Não. Observa-se que parece uma escolha de Sofia. O mais novo primeiro. Não que tu não tenha que atender o mais novo. Mas a gente observa esse problema, eu sou da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, de pessoas que às vezes não podem ficar e ficam na emergência 6 horas sentado numa cadeira. Então, isto é um assunto pesado, vamos dizer assim, mas que eu vou querer tratar. Então, assim, nós fizemos, quando criamos essa frente, um seminário, veio o Tribunal Regional Eleitoral, porque na política também tem a discriminação, veio associações, pessoas que lidam diretamente com a questão saúde, idade. Foi muito importante que se ampliou os conhecimentos, né? Mas o que a gente busca? É dar primeiro essa visibilidade da discriminação. Dizer que tem leis. Não é a lei só do idoso, não. É a lei que tu está discriminando. E depois, o que nós podemos fazer a nível de município? Porque tem ações que são estaduais, são federais, né? Então, não se apresentou, não se usou politicamente essa questão, vou apresentar um projeto só por apresentar. Eu gosto de apresentar depois de estudar bastante. E aí eu fui procurar grandes empreendimentos, empresas, para ver o que eles estavam fazendo. E eu fiquei muito satisfeita que agora, recentemente, uma rede grande de supermercado abriu vagas para os mais 50. No Rio de Janeiro, eu já tinha contato com uma rede que eles têm um anúncio, vagas para mais 50. Uma rede lá. Agora nós temos aqui, não vou citar nomes. Mas aí eu fui na FEComércio, que lá tem o SESC, Senai, SESI, tem o Sindicato dos Lojistas, e fizemos uma reunião. E o que vocês estão propondo? Eu procuro emprego, né? Valorizar o emprego, porque tem todo um know-how as pessoas com essa idade para mais. E aí eu observei assim, que tem um programa muito bom, que é do SESC, que são para mulheres que mais 60, que elas fazem dança, fazem cursos variados, mas não é ainda para o emprego. Mas é ótimo porque ocupa, tipo associações que fazem isso, ginástica. E aí, conversando com eles, eu também tive uma boa lição. Eu entrei com mais 40, mais 50... mais 60 e parei, né, nessa idade, né? Mais 60, pô, tu tá com conhecimento, pode ser um CEO, tu pode trazer toda a tua bagagem e mesclar com os jovens, porque as duas a experiência maior pode ser aproveitada pelo mais jovem e será certeira as decisões, pelas nossas conclusões. E aí foi muito engraçado, eu gosto muito do presidente da FEComércio, ele é contador, eu conheci ele há muitos anos, e eu estou lá na minha conversa, né, dos mais 50, que contei, né, o que nós temos estudado, né, a experiência, e diz, sim, mais 60. E os mais 70? Os mais 70. Aí eu me lembrei do Conselho de Administração da Santa Casa, que ali tem desembargador, tem médico. E são todas pessoas, quase todos com mais 70, porque viveram toda essa experiência e hoje eles buscam, eu acho, a realização do conglomerado, né, para atender as pessoas. E eu gostei bastante dessa observação. Se eu estou pensando nas idades mais avantajadas, veja bem, quanto mais idade, mais discriminação. Claro que se tu não tem saúde, não tem condições, tu faz outro caminho. Mas se tu tem condições de ser um consultor, por que tu vai parar com 60 anos? Né? E tu pode não ter saúde com 20, né? Exatamente. Então, nós ficamos, assim, por ser tão grande esse tema da discriminação da idade, com essa idade mais avançada. Mas eu vou contar um exemplo.
de um jovem de 32 anos. Estava há 5 anos numa empresa, isso é verídico, e era o próximo a assumir a chefia. O cara meio gêniozinho, assim. E aí a empresa chamou e disse, olha, nós gostaríamos muito de te dar esse cargo, mas nós vamos dar para o fulano que ele é mais velho e tem mais vivência. Você sabe o que aconteceu? Ele pediu demissão da empresa e foi para outra. Mas por que tu te demitiu? Porque não me reconheceram na hora que eu podia. Tu entende? Também tem o problema do mais jovem, os conflitos, né? Sim. Nós vamos achar conflito tanto dos mais jovens, a discriminação, como não. Aí tu vai no hospital. Hoje as médicas e médicos são jovens, 30 e poucos, 40, os caras são genizinhos. Vai no Instituto de Cardiologia, vai ver, faz cateterismo, coloca o stent ali e tu olha, mas é a médica, essa é a médica. Parece guriazinha, mas pessoas de 30 e poucos já se formaram, já têm 10 anos de experiência, né? Então nós temos que acostumar, mesclar o que tem vivência com este que tem menos idade, porque é certeiro, imagina, tu vai mostrar a tua experiência com teus 50, 60 e o mais jovem vai avaliar, como é que se diz? Aceitar ou não, né? Mas numa empresa isso é importante. Não é só botar gente jovem, não é só botar pessoas de outra geração mais velha, né? E ele é apaixonante, é um tema apaixonante esse do etarismo. Então, o que nós fizemos? Fizemos este seminário, nós íamos fazer um outro agora para ver resultados. Eu fiquei sabendo dessa rede, nós temos viagens com mais 50, e eu até anotei aqui o percentual dessas pessoas, que quem viaja está aposentado, então tem um percentual, né, que é o Fórum do Turismo, para mais 60, que essas pessoas viajam 2 a 3 vezes ao ano. Essas pessoas são em torno de 15% da nossa nação, nosso país, né? E são mais de 40, em 2015, eu anotei que 2030 serão mais de 40 milhões. O que nós vamos fazer com essas pessoas? Tem que ter um tipo de ocupação, porque nem todos estarão bem aposentados, né? Para dar emprego também. Então, esse trabalho também, outra acessibilidade, o atendimento à saúde, nós vamos longe. E a questão da inclusão digital também. A inclusão digital. Isso aí está pegando muito. Exato. E a questão também da geração, como é que agora, não me lembro o nome, eles estão chamando de geração nem, né? Nem trabalha, nem estuda, né? Que são jovens. Então, esse é um problema mais sério. Como é que a empresa vai fazer? Se o jovem primeiro emprego, se não dá oportunidade, vai ser nem. Tem que pensar, então, daí de dar oportunidade para quem tem 60, 70, porque a empresa não vai poder parar. Não vai poder parar. Então, assim, é tão complexo e eu vejo, assim, que não há uma preocupação nesse momento. A coisa vai ser mais imediatista. Quando chegar, o que nós vamos fazer? E as pessoas não querem parar. Eu conheço desembargador que se aposentaram e foram para o escritório do amigo. Eu não fico em casa. Eu trabalho 2 horas, nem que seja, mas eu não vou ficar em casa. Não vou virar avô. Tem um outro muito conhecido nosso, que eu não vou dar o nome. Eu poderia ir para tal lugar, mas se eu for sem ter uma atividade, eu vou virar avô. E eu não quero virar avô, estou muito novo. O meu avô parou de advogar com 89 anos, assim, de fazer audiência, porque ele já estava surdo, mas ele continuava no escritório dele dando parecer. E eu acho que isso prolonga também a vida, tu te ocupar, tu não entra... Porque a depressão é ociosidade também. Se tu tá ocupado, ela não te derruba. Política? O Churchill parou com 90, imagina. Só que agora nós temos um presidente lá, mas tem também o Trump, só que o Trump tá 1000 por hora, né? Tá 1000, hein? Quem sabe volta 1000, olha Trump, só, para derrubarem ele agora ou tem Trump. Ele é muito arrojado. Ele tem, eu acho que as pessoas gostam disso. Não. Ele não se intimida. Não. Ele tá cheio de... E muitos processos são perseguição. E ele paga a campanha dele, né? Exatamente. Ele banca a campanha dele, já faliu não sei quantas vezes, já deu a volta por cima, ele debocha dele mesmo. Pois e vê quantos anos ele tem, eu não sei quantos anos. Olha, o Trump tem quantos 70 anos? 70 e poucos? 70 e poucos. 70 e muitos, 70 e muitos. E isso está no mundo inteiro, né? Se a gente for pensar assim na Europa agora, que de repente a Marie, a gente está gravando aqui, né? Então vai ter o segundo turno na França. A Marie Le Pen tem os 60 e poucos. Sim, é a experiência, né? É a experiência. Então a gente tem que não vai ter convivência, mas vai ter situações que a experiência vai te dar o norte mais certeiro. Eu penso assim.
Mas né? tem países, né, no Japão, eles pensam muito nisso, né? Eles Valorizam. dão muito valor pro idoso. O respeito. Muito respeito, Muito né? respeito, Então, a gente Ó, tinha o que Trump aprender. tem 78. 78, Mas olha aí, que maravilha. Mas outro dia eu também ri, Zimmermann, de um vídeo. A gente às vezes está parado, né? Quer mudar um pouco o ritmo, né, das coisas. Eu vi o Chico Buarque, um artista, né? Consagrado na nossa geração até. E ele não vê rede social. E eu acredito que não vê. O cara é da música, o cara é do público. E ele contando, eu fui entrar nessa rede social. Sério que estava falando de mim? E ele entrou, e ele disse que quando ele entrou, disse assim, sai daí, ô velho, o que tu quer? E ele teve um ataque de riso, ele disse, mas olha, o que eu vou responder para um raivoso? Eu não vou responder, mas eu não tinha ideia que a rede social era isso. Os caras chamando ele de velho, sai daí, te aposenta, não sei o quê. Então, não é só com não tem tipo de pessoa que não, é uma formação que tem aí de lacrador que ele ataca tanto o Chico como outra pessoa, né? Mas será que isso aqui... Eu fico pensando muito sobre etarismo também, eu converso muito com o Sérgio, porque a gente tem a consultoria, né? Eu digo... Será que é só no Brasil, assim, que... eu acho que é mais no Brasil isso, será que não? Eu acho que é mais gozadores, mais odiosos, né? E essa polarização política que nós temos, ou tu é lá da extrema, ou tu é da outra extrema, isso gerou esse... Não tem limites. Não. O que tu vê? Que morra, que caia o avião. Pô, aí tu pensa assim, as pessoas precisam um pouco de religiosidade, um pouco de amor ao próximo. Tu pode atacar, mas desejam o mal. Desejam destruir a pessoa, né? Pode criticar, critica que o cara é corrupto, que o cara é isso. É uma forma, né, de fazer. Agora... Não é um adversário, é um inimigo, né? E tudo é ismo, né? Daí entra no etarismo, no capacitismo, uma coisa tudo também fica no que, ismo. às vezes, eu sou uma pessoa que eu valorizo muito o parlamento. Eu, assim, para mim, fazer uma crítica é muito difícil. Mas algo que me chocou semana passada é que nós estamos numa outra geração. Né? Não é mais aquele plenário que nós tínhamos, de vereadores que tinham uma tradição, tinham uma forma de se expor, de fazer os seus discursos, os seus ataques, né? Os seus projetos. Faleceu um vereador que teve 7 mandatos, 2 vezes presidente da Câmara, educadíssimo, o Brás. Ele sempre encontrava as pessoas, tratava muito bem, ele tinha um programa de TV também, até mandei nesse programa. Excelente pessoa. E nós tínhamos um projeto que era urgente, que era o projeto que nós precisamos ter esse escritório em Porto Alegre para alavancar o andamento da reconstrução. Eu cheguei a vice-presidente da Câmara, mas se eu sou presidente, eu cancelava a sessão plenária e abria uma extraordinária terça de tarde e votava o projeto de interesse urgente, para fazer, assim, ó, em memória a este político, fazer uma sessão suspensa, né? E a geração mais nova, eu observei, não, nós temos que seguir a sessão. Eu e mais 5 não dei presença. Não dei presença. Não, e não é nem do meu partido. Sim. É aquela pessoa. Então, assim, isso está morrendo. Eu senti assim, não, isso é da minha geração. Isso não vai valer mais. A liturgia do cargo, né? E aí fizeram uma sessão, discutiram o assunto. Aí o assunto veio à votação só na quarta-feira. Né? Nossa. Então, assim, foi assim... Eu escrevi no grupo lá para o presidente. Quem sabe fizemos a emergencial terça de tarde, né? Que eu também quero votar algo que nós temos urgência. E aí a gente começa a repensar. Tem que se habituar que esta é a geração que vem. Eu não vou me habituar. Não, estou dizendo, tem que conviver. Não, eu sei, conviver, né? Complicado. Conviver e ficar pensando, não, esse valor eu passei para os meus filhos? Será que eu passei? Eu acho que eu não passei. Mas está muito difícil no geral, assim, os vizinhos não se cumprimentam no elevador do prédio e por aí vai. E não tem preocupação se tu está bem ou mal, não tem mais essa solidariedade que a gente foi acostumado, ou da faculdade, próprios vizinhos. Assim, próprios vizinhos, né? De tu tomar chimarrão na praça, né? De vez em quando a gente fazia isso, quando tinha tempo, né?
Hoje, assim. Vereadora, que iniciativas, assim, ou que movimentos, né, estão auxiliando efetivamente esse combate ao etarismo? Olha, nós fizemos esses contatos, nós temos todas as oportunidades para divulgar, para que as empresas, sem, vamos dizer, interferir nas decisões, né, da iniciativa privada. Essa reunião nossa foi bem produtiva, lá do FEComércio, Sindicato dos Lojistas, que eles dizem que a faixa etária deles, né, em lojas já é mais elevada. Então, o que nós estamos fazendo nesse momento é os contatos. Veio agora também esse problema da enchente, é um ano eleitoral, a gente dá uma, não digo uma parada, mas não puxa tanto este assunto de críticas para não parecer que está usando o ano político, né? Mas a ideia é, se nós daqui, nós partirmos para passos maiores. Nós inserimos o Tribunal Regional Eleitoral por causa da mulher na política, né? Para não haver o desrespeito com a discriminação da idade, né? Mas acredito que, Osimeno, o passo é esse, conscientizar as empresas de ampliar as vagas para pessoas com mais experiência, mais 40, mais 50, dependendo do cargo, mais 60 até, né? E esse é o nosso objetivo. Como é que nós vamos atingir as faixas menores? Depois nós estivermos segmentados nesta defesa. Eu não posso misturar. Os mais jovens é outro tipo de trabalho, bem mais complexo também. Mas é isso que nós estamos fazendo. Vamos apresentar, sim, algum projeto que se insira dentro do município, porque eu tenho limitação também de leis, né? E esperar que outros políticos que estão em Brasília, como deputados, possam fazer alguma coisa a mais, que nós temos que pensar, se em 2030 nós vamos ter toda essa população, nós temos que mexer desde a saúde, né? A acessibilidade para as pessoas. Não adianta dizer, a pessoa tem idade, manda para a praça. Aí tu chega na praça, não tem segurança. Não, vamos ocupar o idoso. Aí o idoso também entra nisso, a discriminação, tá de cadeira de roda. Tu tem que ter segurança. Tu tem que ter luminosidade para a pessoa poder ir também se distrair. E fazer outras atividades, né? Não só para pessoas especiais, fazer outras atividades para ocupar a pessoa que tem idade também. Ela trabalha, mas ela pode ir para a praça, fazer... Estou falando a praça, mas é um contexto de envolvimento, né? Do poder público com entidades, com as pessoas, com aqueles moradores, né? Que as associações hoje fazem, mas ainda não entraram nesta área da idade. Fazem lá, tem a ginástica, tem isso, tem aquilo. E bater forte nesta pauta das empresas admitirem de mais idade. O que eu observei, numa das viagens, que eu achei assim, naquela época, pessoas de idade no caixa de supermercado, no trânsito, nas guaritas, né, que tu paga para passar. Hoje já está tudo modernizado. Mas naquela época, pessoas de idade, mais essas pessoas trabalhando. Sim, porque a aposentadoria de muitos países é diferente também da nossa. É diferente. Demora mais para se aposentar. Então, tanta coisa tu pode fazer, ocupar as pessoas na hotelaria mesmo. Na hotelaria, né? Tanta recepção ali na chegada, né? Não precisa tu colocar só uma pessoa jovem, né? Mas seguindo nesse contexto, vereadora, o aumento, né, do envelhecimento é uma realidade, realidade. No mundo todo. A senhora acha que agora que essa pauta do etarismo está assim, sendo muito falada, está tendo digamos, uma estabilidade nesse preconceito, assim, ou é mais um preconceito ou ele está aumentando? Não, eu acho que o preconceito é uma questão também de educação e tu não elimina, assim. Como nós temos outros preconceitos, é muito difícil tu mudar o ser humano. Precisa também intensificar a educação. Claro. O respeito, como nós falamos, o respeito ao idoso. Não é o idoso. Pode ser pessoa com mais 40. Eu vejo nas redes. Essa velha aí, tu vai olhar a mulher de 40 anos, o cara, mas ela é influenciadora, tá inteirona. Então tem isso. É uma coisa que nós temos que mostrar a educação, acho, começando pelos filhos, pela escola, porque é essa geração que está aí. Não digo todos. Sim. Mas olha, para chamar de velha é só aquelas artistas aí bem inteirinha, né? Essa velha. É feio, né? Isso, né? Chamar as pessoas de velha. Na minha época, não imagina.
Se eu ia desrespeitar a pessoa mais velha. Era senhora, né, que a gente chamava, né? Fala, me Zé. lembro que há um tempo atrás me deu um clique, assim. Eu estava entrando num banco e chegou um jovem para mim e disse assim, tio, que horas são? Aquele tio, assim, não sentou bem, tem alguma coisa errada aqui. Tio, então, tia, tu fica mal. Não lembro de ter te batizado. Pois é, tem que ter uma resposta. Mas olha, essa geração, ela é complicada, né? complicada. Eles serão os tios de amanhã, do amanhã. Tem umas respostas, pô, mas eu cheguei até aqui. Cheguei até aqui. Tem umas respostas que já dentro de grupo de etarismo, o pessoal, eu não sou muito de responder, né? Ou até alguém diz, tu não é lacradora na tribuna. Diz, não, é uma questão de educação. Eu sou certeira, assim, quando eu tenho aquilo ali para dizer, eu digo, mas eu não fico que nem outras pessoas usando essa pauta para atacar esse, mentir sobre o outro, não. Mas eu tô trabalhando, eu tô preocupada com a minha cidade, né? Exatamente. Não tô aí fazendo ódio nas redes sociais, né? Complicado. Vereador, e que ações a gente poderia promover, assim, né? Para promover melhor, assim, uma cultura mais inclusiva, né? Que crie mais respeito, né? Assim, a relação à idade, as comunidades, as instituições, etc. Muitos dizem, a educação tem que vir da escola, não, vem de casa. Mas nós estamos numa situação muito complicada, as famílias, né? E as escolas, com exceções, as professoras passam horrores. Apanham de aluno, né? Usam palavrão contra as professoras. Hoje, o ensino é um desafio, dependendo da comunidade que frequenta. Mas a gente tem que começar a pensar na educação nas escolas, a educação de casa, usar as associações, igrejas, templos, né? Esse povo evangélico, católico, eles trabalham a juventude, né? Trabalham bastante de reuniões. Isso é importante, mas eu acho que não atinge uma população. Qual é o jovem que quer ir lá para uma reunião da igreja católica ou lá do evangélico? Não são muitos, né? É um desafio nós educarmos e mudar preconceito, da base, mas nós também temos que atacar esta consequência que está aí hoje. Através do quê? Muitas ações, judicializar os pais, já tem mais de 21, ou que idade tem? Disse, porque isso vai também minimizando. No momento que tu chama alguém, ou numa delegacia do idoso, ou na delegacia da mulher, ou até uma ação maior, ou que arde no bolso, ou responde por dano moral, aí começa a mudar. Porque não dá para... Tu é uma figura pública, aí o cara vai lá e diz assim, sai daí, ô velho, para de cantar. O cara é um artista que tem um público, né, no Brasil inteiro. Mas é só um exemplo. Mas a gente, assim, porque educar, conversando, só numa... Não, tu não consegue. Tem que ter outros ingredientes, vamos dizer assim, porque hoje a gente fala muito na discriminação racial. Ela existe, mas hoje assim ela é tão atacada por justiça ou por estes órgãos de discriminação que parece que ela reduziu. Hoje se valoriza aquela pessoa que está lá, independente da cor, né? Isso foi um movimento muito acirrado e forte para chegar até lá. Porque as pessoas discriminam. Agora tinha os filhos de cônsul no Rio de Janeiro, eram 2 negros e 2 brancos. Os meninos esses eram também pessoas do consulado do Brasil, e a polícia intimidou, ameaçou, mostrou arma. Está uma polêmica. Mas por quê? É a discriminação também. Vai discriminar. Então pode, hoje tem que cuidar o que tu vai fazer, né? Não pode pensar nesse tipo de discriminação nem lá, nem da idade. Nós temos que aceitar o ser humano, né? Aceitar, sem diminuir. Né? Não podemos ficar fazendo... E qual, assim, o perfil demográfico desses idosos, assim, nas grandes cidades? Tem já uma estatística disso? O que nós levantamos, né? O que nós levantamos foi o que eu falei inicialmente, né?
que, pelo Fórum do Turismo, eles calculam 15% da nação hoje. E o IBGE fala que em 2030 teremos os 40 milhões. Eu anotei isso aí porque é o que tem, porque é algo muito novo. E para te saber como foi essa discriminação, tu tem que ter dados, tu tem que ter a denúncia, né? Agora, o número de pessoas é isso, né? Que vai crescer. O pessoal também não denuncia, né? Às vezes não, sofre. Eu não vou lá dizer que me chamaram de velha, né? Imagina, um exemplo, né? Agora, aqui no Rio Grande do Sul já são 2 milhões de idosos, numa população de 11 milhões. Pois é, então nós temos que... Então, tem é isso que eu digo, não né? tem nenhum trabalho sobre isso. Muita gente não sabe o que é etarismo, que é a discriminação da idade. Aí tu conta, sabia que aconteceu tal coisa? Isso é etarismo. Aí as pessoas, eu também fizeram isso comigo, né? Numa loja, em algum lugar, né? Então, a gente quer ampliar essa pauta. É uma pauta, como eu disse, tu te apaixona por ela porque tu quer abrir caminhos. E é assim que a gente abriu na causa animal. Foi muita luta. Vocês não pensam que nós chegamos hoje, a gente aprovou na Câmara 100 mil castrações. O que é essas 100 mil castrações? É o controle populacional que se buscava. E qual é a repercussão? 70 mil já foi feita. Vai deixar de nascer mais de 3 milhões de animais. Imagina, olha. Aí, se tu repetir isso, por que chegou mais de 15 mil animais? Porque esses municípios não têm política pública. É isso, a pessoa nunca não tá se falando, preocuparam. né? Imagina botar dinheiro em animais. Mas é o controle populacional. Aí agora, com essa comoção, ninguém fala nada. Ninguém diz, não vamos usar dinheiro para castrar. Porque diz assim, mas você se preocupa com animais? E as pessoas? E as crianças? Não. Os animais, através das multinacionais, ela tem um faturamento bilionário, é impostos, é emprego. A fábrica de ração hoje, quem tem bichinho sabe, é a ração para o idoso, é a ração para quem tem problema renal. É uma coisa hoje que está no mercado, se tu entrar numa tem loja... até psicólogo para cachorro. O dentista. E eu precisei do neurologista, porque o meu cão baixou, um deles, faz antes da pandemia, uns 5 meses. E aí, nesse lugar, o neurologista estava em férias. Vê como está procurado. Eu liguei, eu tenho lá no gabinete, nós ligamos para mais de 20 para se deslocar e ir lá fazer o exame, que é um tipo de otite interna, que parecia um AVC. Eu consegui uma veterinária, a 21ª que ela saiu da clínica e foi atender nesse lugar, né? E eu digo, neurologista para animais, odontologista. Aí tem um oftalmologista e tem o oftalmo. São poucos oftalmos também. Tem pouquíssimos. Então, assim, isso gera o quê? Emprego. Quantas clínicas tem? Olha, pet shop e clínica em Porto Alegre é um número significativo. Essas pessoas geram emprego, mantêm famílias. Aí vem a estética. Só o banho, eu sei de pessoas que montam uma clínica só para estética, que mantém a sua família. Claro. Aí conheço uma que mantém a família inteira. Entra numa loja dessas, gente, o tipo de ração que tem, de apetrecho, de grifes. Apetrecho de grifes, tem cestinho com a grife francesa, não sei o quê. Tem até roupinhas de grife. Roupinhas de grife. E os artesãos, vai nessas feiras, o que tem de cabidezinho com roupinha, que a pessoa está vendendo cobertorzinho. Gente, aquela pessoa que faz o lacinho do cachorro. Mercado pet. Então, assim, existe o mercado pet, existe toda essa arrecadação. Não tem que nos criticar, porque onde é que vai esses impostos para a vala comum? Claro. Ele fica nos impostos para todas as nossas despesas humanas. É verdade. O ser humano muda, né? Antigamente tratavam mal os animais e ainda hoje tratam. Hoje resolveram tratar bem, que ótimo, estamos evoluindo. E aí, da causa animal, veio a valorização do veterinário. Porque antes falava em causa animal, não queremos saber dessas mulheres. Porque o veterinário que eutanasiava estava lacrado conosco, né? Sim. Não podia fazer a proposta de eutanásia só em último caso.
E aí, hoje, os veterinários fazem fórum, hoje eles evoluíram. Olha só, com essa pandemia, o que apareceu de veterinários e todos ficaram bem destacados. Então, a profissão de veterinário agradece a causa que também teve alavancou a profissão, tudo isso que você falou, das especialidades, né? E a gente é amigo deles porque eles nos atendem nas horas difíceis, com nossos... E a gente quer isso. Eu botei na lei municipal uma resolução federal que todo mundo diz, maus trato é o quê? Corrente curta tá no sol não é? E eles é um estudo dos veterinários a nível de Brasil que diz tudo o que é que pode enquadrar em maus tratos. Por que eu fiz isso? Botei na lei municipal, se mudar a resolução é automática a atualização. Porque eu queria que a guarda municipal atuasse também em maus tratos. E no município ela não podia porque ela tinha outras atribuições. Mudei a lei. Eles estão lá agora, eles têm a fiscalização. Sim, o interesse local também. Interesse local. E aí eu não preciso depender só do batalhão ambiental, que às vezes eles estão super ocupados, são poucos militares. Então, a gente vai fechando lacunas, né? Vai deixando. Eu considero, Zimmermann, legado. Eu não entrei só para dizer que sou vereadora, eu entrei por um acaso, lembra? Entrei por uma causa. Nunca que eu imaginei que fosse me eleger. Mas, bom, já que eu estou aqui, toda dificuldade política que tiver, eu vou tentar abrir as portas. E nós tivemos sorte que nesse último esse governo que está agora nos 4 anos, que é o prefeito Elmelo, ele é um parceiro. Ele não é o cara protetor que está lá, mas ele gosta de bicho, ele defendeu os cavalos para nós, ele aceitou as clínicas conveniadas que foi proposta nossa, ele aceitou as 100 mil castrações, botou um baita orçamento, né? Então, assim, mas depende do prefeito. Se entrar um prefeito que não dá atenção para isso, vai tudo por terra. É o prefeito que tem a caneta na mão para o orçamento. Tem muitos prefeitos que mandam para a capital, né? Que nós estamos aqui em Porto Alegre, gravando, tô vendo tudo para cá, bota lá, dá o endereço falso, castra lá. Mas nós servimos muitas outras regiões, Viamão, Alvorada, porque às vezes sobra na inscrição aquela castração, porque hoje tem, né? Castração sobrando. Aí eu disse, não é só isso, mas isso é o importante, deixa de nascer. Aí o abandono tu combate com o quê? Aí a gente faz essas campanhas que podemos, já começamos alguma coisa com o etarismo. Essas campanhas que nós fizemos da Frente contra Maus Tratos, ela é educacional, agora estamos parados por causa desse tempo, a cada 15 dias nós vamos para um lugar. Vamos supor, eu te repasso 250 folders mostrando o risco que hoje tem a lei sanção, que dá reclusão, né? Se tu fizer um bom inquérito, a pessoa fica lá no regime fechado. Se nós, de 250, se 10 lerem e se conscientizar, para nós é lucro. Então, eu acho que Porto Alegre tem muita coisa. E eu quero dizer assim, a campanha de causa animal não é só o resgate. Tu tem que ter o controle populacional junto. Claro. Senão, 15 mil animais entraram em Porto Alegre. Imagina. Né? Então, e isso bate na mesa do prefeito. Não adianta ele querer dizer não quer. Só que ele fica, né, levando. Se não é um prefeito que assina embaixo, que faça, não sai. A gente batalha na Câmara, aprova, vai para o Ministério Público. Vou apresentar o plano e aquilo quando passou 4 anos. E não saiu. A gente tem essa experiência. São 20 e tantos anos nessa... Vereadora, voltando um pouquinho aqui para o etarismo, né, eu vou lhe perguntar assim, como as políticas públicas, né, podem abordar, né, questões como solidão, isolamento social entre os idosos? Olha... nós temos tido bastante reuniões com a área de psicologia, né? E isto é uma das coisas que tem que ser inclusa na saúde, porque hoje a maior dificuldade é tu ter atendimento psicológico via SUS, ou mesmo, vou dizer, Zimmermann, particular e convênio. Depois da pandemia, esse movimento é tão grande que tu não consegue, eu sei por pessoas que vêm e falam. Sim. E isso é necessário, porque o idoso... O pessoal vai morar com os filhos. Não é assim. O filho já tem a sua vida, já tem os seus filhos, não tem tempo para dar toda essa atenção. Nem todo idoso pode ter um cuidador, uma cuidadora em casa. Aí tu manda para um abrigo.
como é que fica no abrigo? Pior isolamento, tu sai da tua casa e tu vai para lá, tu pode até ser bem cuidado, ganha comida, ganha banho, tem as pessoas ali que te tratam bem. Então, essa solidão, ela começa também nos abrigos, como é que chama-se? Eu não gosto de falar asilo, mas nos hotelzinhos de idosos. Instituição de longa permanência. Longa permanência, Na família, as pessoas não são mais as famílias grandes. Que antes tinha a tia, eu sei, na minha avó eram 11 filhos, né? Hoje o cara tem que batalhar, tem que sair, aí a pessoa precisa de remédio de hora em hora. Aí a pessoa não consegue mais se locomover. Aí a pessoa começa com problema de audição, aí ou não tem condições ou não quer colocar o aparelho, aí ela começa a se isolar. Uhum. Eu tenho um contato bom aí com geriatras, né, por causa da comissão, e então a gente nota isso. Aí condena os filhos, mas, gente, os filhos às vezes estão lutando para poder manter o seu trabalho, e o idoso fica nesse isolamento. É uma questão assim, Osimar, que eu vejo familiar, de cada família. Eu vejo pessoas, filhos muito dedicados, quando os pais baixam o hospital, a gente vê muita coisa boa. E o problema, assim, quem pode, por isso que o SUS tinha que entrar, o tratamento psicológico ajuda, mas tu tem que ter atividade. Tu tem que ter, fazer parte daquele grupo, ou o grupo que se reúne só para um carteado. A minha sogra está assim, reúne as vizinhas, a cuidadora está ali, faz um carteado de tarde, toma um chá, cada dia uma na casa da outra. Isso também é uma forma, que imagina, né? A filha é longe, né? E aí tu fica sozinho também na mão de terceiros. E esse é outro baque, que tu não comanda mais. Vem as pessoas de fora que começam a comandar o teu guarda-roupa, a tua comida, e tu não tem mais autonomia. Eu acho que isso aí não tem saída. Tem esse amenizar com psicólogo? Tem. Mas esta fase que é dura, eu acho que a gente passa. Eu acho que solução... tu minimiza, mas uma pessoa que está sozinha, longe dos filhos, ou os filhos que não visitam, por N problemas, né? É uma realidade. Agora, a gente... no momento que tu começar a falar de etarismo, se isso aí, que eu acredito que evolua, tu vai ver, daqui uns dias vai ter mais pessoas que vão achar essa pauta interessante, né? Dá para mudar um pouco, mas a realidade da velhice, ela é assim. Por isso que eles falam, é para frequentar as praças, para ir lá, mas tem que ter segurança, tem que ter boa iluminação, né? Os shoppings, para mim, Osimar, foi um grande atrativo, que aquela pessoa que não saía de casa, ela entra no shopping, se ela tem condições de andar, anda sozinha, vai lá, toma um cafezinho, olha a moda, ou encontra pessoas. Os shoppings resolveram muito aquela questão. Tu ficava dentro do apartamento, tu tinha medo de sair. Onde é que tu ia ir? Na casa da amiga? Claro. Numa loja? Não, os shopping trouxeram, a gente vê muita gente de idade. E eu sempre digo, isso aqui é uma opção. Até a gente, às vezes, eu moro em bairro, cheio de árvore, escuro. Aí eu vou ali no shopping, 7 da noite, aquela iluminação. Vou sentar, vou tomar um café. A gente sente isso. É uma realidade, viu, Zima? Não existe milagres. Pode se minimizar, pode ocupar a pessoa, quem pode conseguir um psicólogo. Hoje o SUS é muito difícil. O SUS é o CAPS, né? O CAPS é para casos emergenciais. Não sei se respondi, mas é a vivência que a gente tem que se conviver. Mas, vereadora, a gente está se encaminhando para o final, então eu vou lhe perguntar, teria algum assunto que a senhora gostaria de dividir com a nossa audiência? Sim, uma chamada aos prefeitos. Lembrando do caramelo, que os prefeitos tenham esse atendimento aos animais, que isso não é coisa de protetora, isso é uma realidade, que eles coloquem no orçamento o controle populacional através da castração. Isso minimiza muitos problemas, inclusive eu não falei das zoonoses, que é custo. Com certeza. É custo. Né? Esse é um dos aspectos. A todos os prefeitos que ouvirem, né, assistir o nosso podcast, e dizer assim, o que nós fizemos nesses 3 mandatos, tudo que estava assim ao nosso alcance, mais de 60 leis, fechamos o leque do que tinha de lacuna principal. E
recursos, nós fomos muito conscientes. Os recursos que a gente passou são para entidades assistencial que nós visitamos, mesmo que tenha uma prestação de contas no município, nós fomos ver se os equipamentos que a gente pagou estavam lá. E dizer que eu me sinto assim muito, vou dizer, gratificada de ser vereadora, porque tem um projeto na PUC que nós passamos recursos para a área de neurologia, que é uma cirurgia para epilepsia, que desde a criança como adulto, se fizer essa cirurgia, um know-how nosso daqui, da neurologia daqui, não vou citar o médico, mas que nós passamos recursos pelas emendas impositivas. Então, cada cirurgia desta é em torno de 25 mil. E a PUC não ganhava recurso, porque tem 110 hospitais inscritos, mas só quem faz mensalmente essa cirurgia, tendo recurso ou não, é aqui a PUC. E também o Instituto do Cérebro tem pesquisas maravilhosas, nós também estamos inseridos lá. E é isso que o mandato nos gratifica na área da saúde, não só para animais, nós conseguimos mudar o quadro, ajudar. E as entidades que nós repassamos recursos, nós, além de fiscalizar, nós fizemos uma visita usual para ver o ambiente. Quem nós não confiamos, nós não passamos mais, porque é verba pública. E o que a gente faz, por exemplo, a metade repassar para a prefeitura, isso cai na vala comum. A gente faz porque acha que ali não foi feito. Por exemplo, pronto-socorro, precisavam de um laser. Esse laser, eu tinha visto a exposição dele numa das reuniões da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, que ele te cicatriza internamente para fora, rapidamente, queimaduras, outros tipos de feridas, né? E o pronto-socorro botava na lista. Como assim? Porque eles têm muito recurso que vem, mas tem coisas que estão fora, que eles não priorizam. E eu já acompanhei a ala de queimados por outro acidente que houve, e a gente se comove, né? E eu passei o recurso. Aí eu fui lá ver, eles estavam fazendo curso para adaptar. Então, em vez de tu usar 15 dias de leito, tu vai usar 7. Então, são coisas, às vezes, ninguém vai saber que o vereador fez isso. A gente faz por consciência. Porque caiu lá no pronto-socorro, ninguém mais vai lembrar, acabou, né? Então, a gente usa de forma consciente o nosso trabalho. Nós viemos pela primeira vez para esta causa, nós combatemos o tipo de pessoas que aparecem na rede e diz, estou há 20 anos, tu nunca viu essa pessoa. Não, aconteceu recentemente. Não sabe nem pegar um cachorro no também, colo, assim, né? Nós sabemos que os abrigos não estão 100%, não estão 100%, estão bem cuidados, as pessoas dão todo aquele carinho que é necessário ali na hora, né? E aí a gente sabe que fizeram um vídeo criticando lá um abrigo que recebeu 600 animais. Você sabe o que é receber 600 animais? Formar baias com aqueles... tablet, como é que chama aqueles? Pallet, as caixinhas. Formar aquilo, os voluntários fazer que prega daqui, prega dali, arruma coisa. E as pessoas vêm dizer não está bem cuidado. Então, assim, não meteram a mão, não foram para a água ali, como foram o pessoal, as pessoas que estão conosco, foram para a água ali na São Pedro, na Conde de Porto Alegre, estão indo fazer caminhadas com os animais, porque nós estamos sem atividade. A Câmara só está abrindo segundas e quartas, porque alagou o térreo, estão renovando lá motores e etc. Então, eu fico muito triste com o ser humano, né? Que ele, pelo poder, ele é desonesto, cria narrativas, né? Ataca pessoas e para quê? Para buscar o poder, né? Então, isso é uma coisa que a gente, vamos dizer, não digo que sofre, mas a gente se impacta de ver a índole das pessoas, né? E é isso, nós estamos lá, ainda temos projetos em andamento, podemos apresentar, estamos esperando o momento para não parecer, está em campanha, apresentou tal. Não, eu vou apresentar depois, o que está em andamento vai ser aprovado. Cara, ótimo. Bom, vereador, eu queria deixar aqui mais uma vez, o nosso agradecimento, né? A sua presença aqui, nos honrando aqui no nosso programa. Aliás, foi um pedido da audiência, o seu retorno, né? Verdade. Então, Obrigada. a gente deixa aqui o nosso profundo agradecimento e já deixa aqui o convite para uma próxima oportunidade nos falarmos aí de um outro tema que seja
relevante aí para todos nós. A casa é sua. Ai, com grande Sempre satisfação. muito bem-vinda. Retornaremos. Muito obrigada aí pela sua exposição, sempre um aprendizado para nós. Muito obrigada. obrigada. Até a próxima. Até a próxima. E você, nossa audiência que ficou até esse momento no episódio, está na hora de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar e até semana que vem. Muito obrigada. Podcast Bastidores da Vitória, semanalmente trazendo convidados com as mais diversas especialidades e experiências, preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem, Lideranças do Brasil.